Olá, bem-vindo ao canal Leidos, e você está no Saga de Filmes, que é o tipo de vídeo que eu falo sobre a saga, todos os filmes de uma determinada franquia, né? Então, hoje eu vou falar do filme Olhos Famintos. Antes, um pequeno recadinho que é o seguinte, cara. Deixe o seu like, porque é o tipo de vídeo que dá muito trabalho para fazer. E esse like, você falando, cara, gostei do vídeo, comentando tal, deixando o seu like, estimula que eu faça vídeos parecidos. Então, se você quer ver mais coisas desse tipo aqui no canal, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal tal, e comentar o que você achou do vídeo, beleza? Então, como eu disse, hoje eu vou falar da saga Olhos Famintos, né? A saga Olhos Famintos é composta por 3 filmes, né? Uma trilogia que foram dirigidos e roteirizados, os 3 filmes, por Victor Salva. Então, como é que vai funcionar o vídeo? Eu vou contar a história do filme, ou seja, o roteiro de cada um deles inteiro, tá? De uma forma mais completa, e depois eu vou falar o que eu achei de cada filme. E fora que vai ter algumas curiosidades também de cada filme, tipo algumas coisas que provavelmente você não sabe e tal. Então vai ser bem legal. Fica aí com a gente e vamos começar com o primeiro filme, que é Olhos Famintos, de 2001, dirigido e roteirizado por Victor Salva e produzido pelo Francis Ford Coppola. Caso você conheça o Francis Ford Coppola, você sabe que ele é um cara muito foda, então é uma informação interessante aí. O filme começa com os irmãos Trisha e Derry na estrada, interpretado por Gina Phillips e Justin Long. Eles ficam se importunando um ao outro, como irmãos gostam de fazer. O excelente é que a química entre os irmãos é muito boa, né? O que faz com que você se importe com eles. Eis que um caminhão chega para importunar essa viagem tranquila. Cria-se uma situação por um momento, mas então Derry abre o caminho e o caminhão segue seu curso. O caminhão sinistro, o preferido dos idiotas e dos serial killers, com uma placa sinistra que diz, batendo em você, some, por enquanto. Passado o susto, Trisha se lembra de um estranho evento que tinha acontecido nessa mesma estrada 23 anos atrás. Trata-se do assassinato de Kenny e Darla, amantes colegiais que morreram em circunstâncias misteriosas. Mais à frente, os irmãos veem o caminhão sinistro de novo, agora estacionado numa velha igreja. O que torna essa cena ainda mais grotesca é ver que essa coisa está jogando embrulhos brancos com manchas vermelhas dentro de um cano. Os irmãos, assustados, aceleram o máximo que podem, porém, o temor cresce à medida que o caminhão começa a segui-los novamente. A velocidade desse veículo permite que este alcance os protagonistas sem dificuldades e então bata neles, até tirá-los da estrada e seguir caminho novamente. As coisas se acalmam um pouco e após uma pequena discussão, os irmãos decidem voltar até a igreja. Lá, Derry toma uma atitude estúpida após a outra. A irmã dele ressalta isso, nos representando muito bem, isto é, a nossa raiva, né, quanto ao comportamento idiota e arriscado de Derry. Mas mesmo com seguidos avisos, ele vasculha aquele estranho cano e acidentalmente cai dentro dele. Dentro daquele local escuro e pouco amigável, Derry descobre várias vítimas, algo que mais tarde ele descreveria como uma imitação macabra da Capela Sistina. Ele percebe o quanto ruim é essa situação e sai dali para buscar sua irmã, para que juntos possam dar o fora desse maldito local onde eles nem deviam ter ido para começo de conversa. Mano, se ele tivesse simplesmente seguido o caminho dele, tudo estava bem, os créditos teriam rolado e seus olhos estariam sãos e salvos. Quem pegou essa referência aí, hein? Ah. Mas enfim, então os dois irmãos vão a uma pequena lanchonete à beira da estrada e lá recebem uma ligação de uma vidente, de nome Giselle, que lhe fala um pouco sobre a estranha criatura que há pouco os irmãos tiveram contato. Após isso, eles ligam para a polícia. Em algum momento em que Derry está dando seu extraordinário depoimento ao policial, uma criatura invade o carro dos nossos heróis para cheirar suas roupas. Os policiais escoltam os garotos, mas eis que no meio disso tudo, o Creeper vem e mata aqueles que deveriam ser os salvadores de nossos heróis. Mas os irmãos escapam, ou são permitidos escapar, e vão dar numa casa antiga cheia de gatos e cuja dona é uma velha, talvez ainda mais amedrontadora do que a criatura que até então os perseguia. Pelo menos na minha opinião. Mas nem essa velha maluca é capaz de deter o vilão e por isso morre pelas mãos dele. Derry e Trisha novamente fogem e agora seu destino é uma delegacia de polícia. Lá, aquela vidente que os ligara na lanchonete agora aparece presencialmente e os diz coisas pouco animadoras. A verdade é que não temos muitas informações precisas sobre o Creeper, e nem porque a vidente vê o que ela vê e qual é o papel dela. Apenas sabemos que essa coisa, a cada 23 anos, durante 23 dias, precisa comer.
Essa falta de informação não é necessariamente ruim, pois se os personagens não sabem, então por que nós deveríamos? Além do que, esse caráter misterioso do Creeper deixa muito mais assustador e até mesmo interessante. Bom, no fim, Derry acaba sendo levado pelo Creeper, Trisha fica bem, pelo menos no aspecto físico, pois sua mente está completamente abalada por toda a situação. Tá, e o que eu acho desse filme? Muito bom! Eu inclusive o considero um clássico. Tem um excelente ritmo, personagens carismáticos e uma criatura misteriosa e assustadora. O filme é bem consciente, não possui grandes furos no seu roteiro. Por exemplo, poderia se perguntar, ora, por que o Creeper não matou jovens logo? Ele teve muita chance para isso. E isso o filme habilmente nos responde dizendo que ele quer assustar cada vez mais suas vítimas, pois o cheiro do medo delas ajudará a coisa a escolher qual dos dois quer comer. Mesmo aquela idiotice do Daryl de procurar a encrenca é perdoada, porque o roteiro é consciente, né? Ele é autoconsciente, nos apontando que ele sabe o quanto aquilo é estúpido através dos diálogos da irmã dele, a Trisha. Além disso, eu tenho um carinho especial por esse filme, e aqui é uma coisa muito pessoal, que tipo, existem certos filmes que me trazem uma nostalgia do meu tempo infantil, né? Lá pros anos de 2005, sei lá, 2006 talvez, não era tão comum ter DVD, né? Aparelho de DVD na casa das pessoas, então era uma coisa mais difícil de se encontrar, inclusive eu não tinha na minha casa. Eu sou do interior, cara, no interior as coisas eram diferentes. E aí eu tinha o meu tio que ele vinha de outra cidade e tal, para passar um tempo aqui com a família e tal. E daí ele trazia o aparelho de DVD dele e vários filmes. E um desses filmes que ele trazia era Olhos Famintos, então todo mundo se reunia em frente à sala e tal e assistia a esses filmes de terror. Cara, eu tinha tipo, sei lá, 12 anos, eu não sei, eu nem fiz as contas aqui, mas enfim, eu era bem jovem e todo mundo cagando, não tem classificação indicativa não, cara. Assiste esse filme. Então, esses filmes, a saga do Olhos Famintos é uma coisa que eu tenho um carinho especial, nostálgico. Me lembra umas épocas mais antigas, assim, e todo o medo que eu senti naquela época. Então, é um filme que eu tenho especialmente muito carinho, inclusive juntos com, sei lá, Fred versus Jason, e outros mais. Então, inclusive, me fala aí pra você, você tem alguns filmes assim que você lembra de infância, que você assistia quando era criança e você tinha tanto medo, aí você assiste depois, talvez não era tanto aquela coisa e tal. E me fala aí, quais são esses filmes mais que te dão essa lembrança, essa nostalgia que você tem muito carinho, tá? No caso do Olhos Famintos, como eu disse, eu assisto hoje em dia, eu ainda acho ele muito bom, eu considero ele um clássico do terror. Uma menção ao design do Creeper, que é de arrepiar. É legal que durante as cenas noturnas ele fica com aquele brilho na cara, né? Eu acho que provavelmente eles passam algum produto, talvez água, alguma coisa assim, porque isso ajuda a câmera a pegar os detalhes da cara do Creeper, né? Porque é uma cara negra, né? Então ele coloca água e isso reflete na câmera e fica fácil de você visualizar. Eles fazem isso com estradas de noite também. Quando os caras estão filmando uma estrada de noite, eles jogam água na pista, porque daí fica fácil de ver a reflexão da estrada, né? Então é muito bacana esse artifício e dá um aspecto meio pegajoso, o Creeper, que é muito assustador, é muito bacana. E agora vamos a algumas curiosidades. Você sabia que originalmente o título era para ser Here Comes the Boogeyman? Pois é, a tradução seria tipo Aqui vem o monstro, o bicho-papão, né? Uma coisa assim. Nos créditos do filme, inclusive, toca essa música, aliás. Here Comes the Boogeyman. Don't you be afraid of him if he should visit you. Here comes the boogeyman. Mas foi alterado para Jeepers Creepers por causa de uma música do mesmo nome de 1938. Jeepers Creepers é uma expressão dos anos 50, tá? Significa surpresa ou espanto. É quase como um minha nossa, ou inclusive eles usam como uma forma de trocar para tipo Jeepers Creepers, tipo Jesus Cristo. Então dá esse significado de espanto, ai meu Deus, minha nossa, Jesus Cristo. Então é isso que quer dizer, tá? Só para falar também que a tradução para Olhos Famintos é muito boa, cara. Eu gosto muito do título brasileiro, né? Ele representa muito bem o que é o primeiro filme, e além do que eles não conseguiriam traduzir fielmente ou passar para nós o contexto de Jeepers Creepers. Então ele coloca Olhos Famintos, cara. É muito boa. Foi muito boa a escolha que fizeram.
Então, eu falei que essa expressão dos anos 50, né, Jeepers Creepers, e algumas das músicas também são mais antigas, e a criatura tem um ar clássico, e no filme você pode perceber que é utilizado vários carros clássicos, né, ou mais antigos, se você preferir, né, que são os que os irmãos mesmo dirigem, o próprio Jeep ou caminhão do Creeper, né, uma coisa mais clássica, uma coisa mais antiga, assim, e isso é uma coisa que se torna constante durante todas as sequências, né? Eles continuam colocando aqueles carros ali que dá um caráter próprio da franquia, né? Tipo, é a característica da franquia. Que a época que é retratada no Jeepers Creepers, ou no Olhos Famintos, é tipo 2001, né? Então, eu não sei se era tão comum que eles usassem aqueles carros. Talvez estudantes, porque os estudantes eles compram carros mais baratos, né, e tal. Então, não sei. Mas eu acho que é uma coisa própria da franquia mesmo. Não tem muito a ver com o americano, o estilo de vida americano. Eu não sei, posso estar enganado, né? Outra coisa é que esse filme é bem musical, né? Com uma trilha foda e até mesmo com a música com um fator relativamente importante, né? Inclusive quando toca aquela música Jeepers Creepers, Where You Get Those Eyes no rádio, né? Então a música tem um papel chave ali e isso meio que se perde durante as outras franquias, né? Durante as outras franquias não, durante os outros filmes. Não tem tanto esse fator da música, o que é uma pena, né? Mas naquele negócio de Hollywood escalar adultos de 40 anos para interpretar jovens, eles colocam tipo o Justin Long para fazer colegiais, né? E a Gina Phillips, só que o Justin Long na época tinha 22 e a Gina Phillips tinha 30 anos, cara. Ela não parece, né? Ela tá bem conservada ali. Mas 30 anos também não dá pra notar, cara. O estúdio ele queria nomes conhecidos para interpretar os papéis principais, porém Coppola mexeu os pauzinhos para que os protagonistas continuassem sendo os que conhecemos, né, que foram escolhidos pelo Victor Salva. O Jonathan Breck, que fez o Creeper, assustou a equipe de casting nas audições ao fazer a cena em que ele cheira as vítimas para sentir o medo delas. Cara, é realmente de arrepiar a interpretação dele. And when he first came in and did the sniff test, we called it, we were scared, really scared. Outro fato interessante é que ao chegar na Flórida, o Victor Salva descobriu que 1 milhão do seu orçamento tinha sido cortado. Devido a isso, ele teve que cortar 20 páginas do final do seu roteiro. Isso eu achei foda, cara, porque podia ter sido bem melhor, né? Porque o plano do diretor era fazer uma puta cena final, onde o Derry iria jogar o caminhão da coisa numa linha de trem em um tipo de ato suicida para acabar com a criatura, né? Bom, para finalizar, esse filme recebeu críticas mistas na sua estreia. Independente disso, ele foi um sucesso comercial, tendo um orçamento de 10 milhões e arrecadando 59 milhões, o que permitiu que tivesse uma sequência, que é o que vamos falar agora, Olhos Famintos 2, 2003, escrito e dirigido por Victor Salva. Esse filme começa logo após os eventos do primeiro filme, coisa de 4 dias por aí. A cena inicial acontece no milharal, onde Billy, filho de Jack Taggart e irmão de Jack Taggart Jr., está arrumando alguns espantalhos a mando do pai, porém, um deles tem algo peculiar. Estranhamente, um dos espantalhos parece estar movendo-se. Ao chegar mais perto para averiguar o que estava acontecendo, Billy confirma a monstruosidade e sai em disparada. Infelizmente, nada nem ele, nem seu irmão e pai puderam fazer para impedir a criatura de concretizar suas malignas intenções e, portanto, Billy é abduzido. No dia seguinte, vemos o ônibus dos Galos de Briga, time colegial de futebol que estava voltando para casa após uma vitória. Nesse momento, somos introduzidos aos personagens mais importantes: Minx Hayes, Scott Braddock, DeAndre Davis, Izzy Bohan, Rhonda Truitt, Chelsea
Chelsea Farmer e outros mais. Como são muitos no ônibus, né, nem todos conhecemos bem. Esses que eu citei têm um maior desenvolvimento, outros ficam meio apagados, inclusive um punhado some da história, sem que a gente se dê conta de para onde eles foram. É difícil trabalhar 20 e poucos personagens em um longa, então de boa, né? E de fato, muitos dos personagens são tão NPC que não queremos saber o que aconteceu a eles, né? Assim, pelo menos o filme nos mostra o que aconteceu com os personagens principais, que são os quais nós criamos mais vínculos, né? Que nós nos importamos mais. Seguindo, enquanto o ônibus ia para casa, algo inesperado acontece. Uma das rodas estoura. A motorista Beth, o treinador Charlie e o técnico Dwayne. E lá não era o cara que estava na cadeia no primeiro filme. É ele mesmo, cara. Well, why don't you come over here and find out, Big Daddy? 76 Chevy Nova, huh? Anyone ever tell you for a car thief you got taste for shit? Bom, enfim, quando esses três vão verificar, percebem uma coisa estranha. Na roda do ônibus havia uma espécie de shuriken envolta em carne, né? Após eles seguem o caminho, né, mesmo com um dos pneus furados, e nesse interim, Minxie, uma das líderes de torcida, tem um estranho sonho. Ela vê uma criatura no milharal, e nessa visão aparece para ela Derry, aquele que morreu no primeiro filme. Agora ele é um mensageiro e conta a personagem sobre essa criatura que aparece a cada 23 anos e durante 23 dias e cuja fome só pode ser saciada através de carne humana. Concomitantemente a isso, outro dos pneus do ônibus é furado. Sem opções, todos saem do ônibus e lá fora a motorista acha outra daquelas shurikens. Percebendo que algo estranho estava acontecendo, ela pede ao técnico Dwayne que coloque todos no ônibus novamente. E ao que a ordem ia ser seguida, o Creeper abduz o técnico Charlie. A apreensão toma conta do ambiente, e então, um após o outro, começa a ser capturado pela criatura. Os alunos se prendem no ônibus e lá esperam por algum esclarecimento, né? O que acaba sendo fornecido por Minxie, que conta aos outros estudantes aquilo que viu em sonho. De repente, o Creeper aparece para suas vítimas e começa a selecioná-las. Essa cena eu considero muito boa, aliás. Uma vez que a seleção é feita, ele maneja para manter suas presas dentro daquele espaço confinado. Em paralelo, temos Jack e Jack Jr. desenvolvendo um tipo de arma que lhes permitiria caçar a criatura que tanto odeiam. As coisas parecem ter se acalmado, mas só parecem, pois após pedir ajuda pelo rádio, um dos alunos é quase capturado pelo Creeper. Mas dessa vez a coisa leva a pior, pois outro aluno utiliza uma vara e com ela espeta o monstro na cabeça. O Creeper tenta tirar a vara de si, mas tem problemas para fazer isso. No ato de desespero, ele utiliza um tipo de voo kamikaze e se choca contra o ônibus, resultando em um gigantesco buraco no teto do transporte. Os alunos preparam-se para sair do ônibus. A asa do Creeper, que agora está na parte interna do ônibus, amedronta aqueles que estavam no fundo e precisariam ir para a parte da frente do veículo, né? Mas mesmo assim, eles manejam para passar e tudo corria muito bem, até que um engraçadinho começa a zoar a asa da criatura e o resultado para essa infame brincadeira é a decapitação. O Creeper utiliza a cabeça para seu próprio benefício, colocando-a no lugar daquela que havia sido prejudicada há pouco. Feito isso, o Creeper some por um momento e isso dá a oportunidade para que Scott separe o grupo utilizando sua maestria em ser babaca. Uma parte considerável dos estudantes deixou o ônibus, inclusive Rhonda, namorada de Scott. A partida de sua amada faz com que Scott vá em seu encalço a fim de dissuadi-la. Neste momento, o Creeper retorna e os jovens começam a ir em disparada. Scott tenta correr, se afastar do grupo e acaba sendo pregado numa árvore graças à faca especial do nosso vilão. Outros tentam ajudá-lo, mas em vão. Scott é abduzido. Ele era um escroto, cara, mas eu fiquei com pena dele. Bom, a maioria dos estudantes consegue escapar por enquanto. Em algum momento, Minxie, uma loba solitária, encontra na estrada Jack pai e Jack filho, e os três voltam para o ônibus para investir contra a criatura. Eles vão brincar de soltar pipa com o monstro. Concomitantemente, temos DeAndre, Rhonda e Izzy encontrando um carro que havia sido avistado por eles horas atrás. Seja como for, eles pegam o carro, mas em algum momento o Creeper, que já havia se livrado do batistaca do Taggart, chega a fim de capturá-los. Izzy empurra delicadamente Rhonda do carro e pede para que DeAndre abaixe-se, né, na caçamba da caminhonete, pois aparentemente ele tem um plano.
No último instante, Easy freia o carro com tudo, o que faz com que o Creeper atravesse a cabine e caia no gramado. Vemos que o monstro se ferrou bonito, mas DeAndre também, e por isso tem problemas a fugir da criatura que, mesmo ferida, sente o cheiro de seu medo e vai, meio titubeando na captura de sua vítima. No último instante, chega Jack, pai, e rebenta a criatura no soco. Na verdade, ele usa uma estaca, né? Ele usa uma lança para acabar com a criatura. Ele crê ter finalmente matado a coisa, mas Mink se alerta que não é o caso, apenas que o tempo do Creeper se esgotou. Por fim, 23 anos depois, somos levados à fazenda dos Taggart, onde o Creeper virou uma atração turística macabra. Uma atração perniciosa, pois a hora de seu despertar estava próxima. Nossa, até rimou, cara, que louco. Assim acaba o filme, com um puta cliffhanger que nos deixou ansiosos por uma sequência que parecia nunca chegar. Isso pelo menos até 2017, quando é feito Olhamentos 3. Mas antes de falarmos dessa sequência, eu vou falar minha opinião do segundo filme, além de umas curiosidades. Eu gosto bastante desse filme, ele retoma vários elementos do primeiro filme e ainda assim faz uma coisa nova. Tipo, agora colocando um ônibus cheio de estudantes na estrada, fora que o filme tem uma deadline, o que torna tudo mais alucinante. Afinal de contas, aquele é o 23º dia, ou seja, os alunos que conseguirem sobreviver aquela noite estarão livres, né? Sobre o negócio de retomar elementos, aqui ele traz a figura da vidente, mas como uma colegial que fazia parte daquele grupo, né? Fizeram diferente e ficou legal, eu gosto muito disso. Além daquela coisa própria desse universo, que são os carros clássicos que eu já tinha mencionado antes, né? Ou mais antigos, se você preferir. Os personagens são bacanas também, dá pra se importar com eles e, como eu disse, mesmo o Scott, que é um babaca, consegue fazer com que fiquemos com pena dele quando ele é morto, né? Além do que, o ritmo desse filme é muito bom, tanto esse quanto o primeiro são muito bons em encaixar a história de modo que sempre tem algo acontecendo, sem criar uma barriga, por assim dizer. Eu arriscaria dizer que esse filme consegue ser um pouco superior ao primeiro, né? Ele tem umas mortes mais memoráveis e também um ritmo mais frenético, digamos assim. Além de que ele tem essa fotografia alaranjada, né, que permeia boa parte do filme. E isso, de certa forma, dá uma identidade própria a este filme, né? Porque quando eu penso em Olhamentos 2, automaticamente me vem essa fotografia alaranjada na cabeça. No mais, esse é um puta filme clássico, uma excelente sequência para essa saga, né? Tanto o primeiro filme quanto o segundo, eles tiveram umas críticas mais ou menos mistas, né? Algumas pessoas achavam que era bom, as pessoas achavam que não. Mas esse 2 parecia que havia um consenso geral de que ele haveria superado o primeiro, né? E a bilheteria dele também foi muito bom, ele conseguiu arrecadar mais que o primeiro filme. Bom, agora as curiosidades. Eu vou falar poucas curiosidades porque eu não achei tantas interessantes desse filme, mas uma que eu achei muito legal é que, bem, como a gente bem sabe, o Justin Long, ele fez uma aparição no segundo filme. Aparentemente era para a Gina Phillips fazer parte também, tipo, ter uma participação. Mas ela recusou porque achou que seu papel foi muito minimizado no script, né? É legal isso, porque, tipo, quando você vê o roteiro, a ideia original do Victor Salva era trazer a Trisha e a Gisele do primeiro filme, né? E elas iriam caçar o Creeper no segundo filme. O ônibus era para ser tipo uma subtrama do filme. Porém, conforme o diretor Victor Salva trabalhava no roteiro, né? O ônibus foi se tornando mais e mais importante. Então ele decidiu cortar a parte da Trisha e da Gisele. O que eu acho uma excelente decisão. Concentrar o filme numa coisa só e fazê-la bem é muito melhor, cara. Você consegue fazer uma coisa... Porque é um longa-metragem, tem 1h40, você conta uma coisa, mas conta uma coisa bem, cara, né? E sem querer me adiantar muito, mas já me adiantando, esse é um dos problemas do terceiro filme. Ele cria muitas tramas e acaba que tudo fica meio... Uma curiosidade também, essa sobre o Victor Salva, é que ele conheceu o Coppola num evento de curta-metragens e foi aí que ele recebeu a oportunidade de criar história para Olhos Famintos. E aí, está gostando do vídeo? Eu espero que sim. Este é um recado que eu estou dando após já ter editado o vídeo e vendo que ele está com 24 minutos e eu tenho muita coisa ainda para falar do terceiro filme do Olhos Famintos, eu achei melhor dividir esse vídeo em duas partes. Então, a segunda parte eu vou falar só do Olhos Famintos 3, que é o novo filme, beleza? Então, se você quiser assistir essa parte, fica ligado aí que logo vai estar disponível, se é que já não está disponível agora que você já está assistindo esse vídeo. Se já estiver disponível,
enquanto você está assistindo, eu vou deixar o card em cima, vou deixar na descrição e vou deixar no fim da tela para você clicar e ir direto para o vídeo. Mas antes disso, um pequeno recado é que, cara, não se esqueça de deixar o seu like, né, se inscrever no canal, comentar o que você achou do vídeo, se você gostou, se você tem críticas, alguma coisa do tipo. Porque isso é para estimular que eu faça vídeos como esse. Sei que você gostou, né? Se você quer ver mais vídeos assim, então esse é o tipo de coisa que você faz para estimular o criador de conteúdo, beleza? Então, no mais é isso, até o próximo vídeo onde eu falarei de Olhos Famintos 3.